A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos. Quero agradecê-los uma vez mais por estarmos juntos nesta manhã de domingo, hoje, dia 26 de abril do ano 2020. Nós estamos aqui reunidos para compartilharmos mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de jovens, né? Nós temos aqui a nossa lição de jovens. E a lição de número 4 nos traz um tema muito importante. Já comentamos a lição de número 1, o livro de Josué no tempo de conquistas, o chamado de um líder, os preparativos para a conquista. E agora nós vamos aprender hoje como vencer os obstáculos. Nós acabamos de estudar agora há pouco com o pastor Sadraque, nossa igreja. Também a nossa lição de adultos, né? Aqui, a igreja eleita. E nós estudamos hoje também uma lição de muita importância para nós, a iluminação espiritual do crente. Todo crente ele precisa dessa luz, dessa iluminação espiritual. Mas agora nós vamos estudar um pouquinho a nossa lição bíblica de jovens. Quero convidar você para... Passa e copia o link aí, envia para os seus irmãos, seus amigos, os nossos irmãos na igreja, na congregação, a toda a juventude na Madegipa, a todos aqueles que gostam da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical é a melhor escola, a melhor e maior escola teológica do mundo. São milhões de alunos no mundo afora estudando a Palavra de Deus todos os domingos. E é nessa escola que se formam obreiros preparados, pessoas que aprendem a ter um comportamento cristão, aprendem a alicerçar a sua fé em Cristo Jesus. E nós vamos, então, hoje, ter essa lição de muita importância para nós. A nossa lição de número 4, vencendo os obstáculos. Mas eu quero convidar você para orar comigo nesta manhã de domingo. Eu quero orar abençoando a sua vida. Fecha teus olhos e vamos orar neste momento. Amado Deus e querido Pai, eu quero te agradecer pela sua bondade, pela sua infinita misericórdia. Eu te dou graças, Senhor, por esta grande oportunidade em estarmos reunidos nesta manhã de domingo, para juntos, ó Pai, compartilharmos uma vez mais a sua palavra a todos os irmãos que estão acompanhando através das redes sociais, Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre a casa dele. A cada jovem, Senhor, a cada irmão e irmã, independente da idade, a todos aqueles que estão, ó Pai, estudando a sua palavra nesta manhã, que o Senhor possa abençoá-los. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Pois bem, meus amados, eu quero ler com vocês, então, o nosso texto bíblico desta manhã e pedir para você, pega aí o link desta mensagem bíblica, envia para os grupos da igreja, para que todos os irmãos possam compartilhar e assim nós temos esse acesso aqui a mais uma aula na nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos gravando esta lição aqui da nossa casa, né? E ainda, infelizmente, nós estamos com algumas limitações para estarmos nos nossos tempos, mas eu creio que em breve todos nós juntos vamos estar na casa do Senhor, adorando, cada um na sua classe, as crianças, aos adultos, adolescentes, todos nós, cada um em sua classe, estudando a palavra de Deus. Então nós vamos ler a palavra do Senhor. Eu sou o pastor Carlos Astenreiter, nós somos o dirigente da congregação do bairro Santiago, da Assembleia de Deus do bairro Santiago, e a Assembleia de Deus em Ji-Paraná é presidida pelo pastor Sadraque Muniz, e para nós é uma honra muito grande poder servir a Deus nesse ministério e estar aqui nesta manhã compartilhando com os irmãos esta mensagem bíblica. Vamos então à leitura da palavra do Senhor. Você que já tem a sua lição em suas mãos, aconselho mais uma vez, você que ainda não adquiriu a sua lição bíblica, vá à sua congregação, converse aqui na secretaria da igreja e adquira a sua lição. O crente ele não pode ficar sem estudar a Bíblia Sagrada. E precisamente como nosso costume, estudar na Escola Bíblica Dominical. Então, lição de número 4,
dia 26 de abril do ano 2020. O epígrafe desse texto diz: vencendo os obstáculos. E o texto bíblico para hoje está registrado no livro de Josué, capítulo 3, versículos 5 a 6, depois 14 a 17. E diz o texto sagrado: e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti-vos também do vosso lugar e seguia. Haja contudo distância entre vós a ela, como da medida de 2.000 côvados. E não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pela qual haveis de ir. Portanto, por esse caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. E levantaram-na, pois, a arca do concerto, e foram andando adiante do povo. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre as suas ribanceiras todos os dias da cega. Pararam-se, pois, as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, e que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado. Faltavam de todo e separavam-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco, no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Pois bem, nós temos lido aqui o nosso texto bíblico. Eu quero agradecer aos irmãos que estão acompanhando aí através do Facebook. Eu vejo aqui a irmã Lucilei, esposa do presbítero Aparecido. Deus abençoe, está nos acompanhando. Deus abençoe a irmã Lucilei, a minha filha Maísa, e também outros irmãos que aqui já acenaram, que estão conosco. Nosso abraço a todos vocês, meus amados. A toda a juventude, acorda, está na hora de estudar a palavra do Senhor. Deus abençoe a cada um de vocês. Meus irmãos, essa lição é muito importante para nós, quando ela nos fala a respeito de vencer obstáculos. Obstáculos todos enfrentam, todos nós. Você crente ou não crente, você ligado à igreja ou não, todos nós enfrentamos obstáculos. E o obstáculo é algo que precisa ser transposto. Não é fácil. Nos obstáculos físicos, vai depender também do seu preparo físico. Nos obstáculos espirituais, também vai depender da sua preparação espiritual. Vocês observaram aqui no texto que Josué se dirige ao povo e diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Não há como vencer obstáculo sem ter um preparo espiritual. Na lição anterior, nós temos lido e falado com os irmãos sobre os preparativos para a conquista. Na nossa vida, ela é cheia de obstáculos, cheia de limitações, dificuldades. E o cristão ele precisa estar preparado para enfrentar todos os obstáculos da vida. São obstáculos naturais, obstáculos que nós criamos também, e obstáculos espirituais. Se nós preparamos, nós vamos vencer a todos. Então Deus aqui está nos orientando através de Josué, o grande líder, servo de Moisés e servo de Deus, que nós precisamos estar preparados para a batalha. Na lição passada, o texto áureo da lição nos fala um texto muito importante. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória.
nós precisamos estar preparados. E às vezes chegam momentos na nossa vida que parece que tudo está perdido, parece que todas as portas se fecharam e nós não conseguimos enxergar uma porta aberta, uma luz no fim do túnel. Nós não conseguimos visualizar. Parece que tudo está perdido. O apóstolo Paulo também, ele sofreu estas dificuldades, e ele escreve na sua segunda carta aos Coríntios, ele escreve aos irmãos um texto com certo sentimento, mas também exortando os irmãos para que se mantivessem firmes e unidos. E eu quero ler esse versículo para você, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, e o versículo 8, Paulo escreve dizendo assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Eu gostaria que você observasse esta palavra aqui do apóstolo Paulo. Observa que a palavra que ele usa aqui, ele diz que fomos de sobremaneira, veio sobre ele uma tribulação, de forma tão agravada, mais do que ele podia suportar. Agora observamos essa palavra. Quando a prova ela é maior, quando todas as forças do mal conspiram contra a sua vida, você pensa, eu não posso suportar, eu não vou conseguir. Às vezes, a doença, às vezes a falta de um trabalho, de um emprego, às vezes um prejuízo, e você diz, agora acabou, chegou no meu limite. Observa bem a visão do apóstolo Paulo. Pois fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar. Quando a prova, a tribulação, ela é maior do que as suas próprias forças, só tem um recurso espiritual. Só Jesus. Só Ele vai te ajudar a passar, a suportar esta prova tão grande. Não há outra forma. E Paulo diz assim, olha, de tal forma que até da vida desesperamos. Observa que o apóstolo Paulo chegou no seu limite, a ponto de perder a vontade de viver. Observa, até da vida desesperamos. Ou seja, a esperança do apóstolo Paulo estava por um fio. E ele estava pregando a palavra do Senhor na Ásia. E a perseguição era tamanha que ele disse, eu não estou suportando mais. Talvez eu esteja falando para pessoas nesta manhã que está passando por uma tribulação, que ele também diz, papai, eu não estou suportando mais. Deus, eu não estou aguentando mais. E a tua esperança está indo embora. Eu quero dizer para você, assim como Josué disse ao povo, amanhã, eu quero, com uma voz profética na sua vida agora, assim como diz o nosso texto aqui, bíblico, o versículo de número 5, disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu acredito que muitas pessoas estão esperando o socorro de Deus, uma resposta do Senhor. Eu acredito que amanhã o Senhor poderá fazer maravilha na sua vida. A orientação aqui é apenas santificai-vos. Não perca a esperança. Observa que o apóstolo Paulo disse, olha, eu já estou sem esperança. Imagine o mesmo apóstolo Paulo que escreve que a esperança não morre. Ele mesmo está dizendo aqui que ele está perdendo a esperança. Mas o conselho aqui do texto é, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santifica a sua vida.
Confia no Senhor, porque Deus vai fazer maravilha na sua vida. Eu acredito, não há nada que Deus não possa resolver. Não há prova que você não possa suportar. Imagina que o apóstolo Paulo disse, ele próprio, olha, a tribulação foi tamanha, se agravou de tal maneira, que eu estava perdendo a esperança. Imagina aquele homem que motivava as pessoas a terem esperança, que orientava a todos a crerem em Deus. Ele próprio está perdendo a esperança. Mas você vai dizer, ver em outros textos, Paulo dizendo assim, eu não luto como se eu estivesse esmurrando no ar, mas eu prossigo para o alvo, que é Jesus Cristo. Nós precisamos confiar em Jesus Cristo, porque Ele é a nossa vitória. Talvez você ainda não descobriu como vencer o obstáculo. O segredo para todo o obstáculo é ter fé em Deus. A fé, ela é a chave para a vitória. Por que, pastor, o senhor está dizendo de fé? Porque o culto em si, quando você vai a um culto à casa do Senhor, no culto da juventude, culto do círculo de oração, um culto da igreja, porque o culto na verdade é de toda a igreja, e você vai ao culto, esse culto ele é racional, ele precisa, você sabe o que você vai fazer, você se prepara, você troca as suas roupas, se prepara, se higieniza e vai à casa do Senhor. Isso é racional, e o apóstolo Paulo ele fala sobre isso, que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Ou seja, a inteligência. Eu estou indo para a casa do Senhor estudar a Bíblia. Mas o texto aqui diz que a fé é a chave da vitória. Agora a fé, você precisa entender que a fé ela é transcendental, ela não é racional. Eu creio sem ver. Eu creio antes do milagre acontecer. Olha o que Josué disse, amanhã santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Observe que ele está profetizando o milagre antes dele acontecer. Isso aqui é fé, porque você está crendo em algo que ainda não aconteceu. A fé é isso. A fé ela excede os limites humanos. Por isso o culto é racional e a fé ela é transcendental. Ela vai além da nossa razão. Ter fé é crer no impossível, mesmo que tudo pareça perdido, que não tenha mais jeito, a fé precisa entrar em ação. E você, agora, eu falei de fé para você, aí você chega diante de uma muralha. O que aconteceu com o povo? Eles atravessaram o Jordão, estavam do outro lado. No texto anterior, José diz para o povo, antes de atravessar o Jordão, vocês vão ter que fazer uma escolha agora. Se vocês vão ficar dessa banda do Jordão, onde os vossos pais serviram a outros deuses, ou vocês vão fazer um compromisso com Deus agora. A partir desse momento, vocês vão passar a servir ao Senhor. E o povo, não, Josué. Aonde o Senhor estiver, nós vamos estar com o Senhor. O Senhor é o nosso Deus. Reconhecendo o grande eu sou em vossas vidas. E agora eles chegam diante de uma grande muralha. As muralhas de Jericó. Atravessam o Jordão, depois eu falarei um pouquinho mais sobre a travessia do Jordão, mas chegam diante da muralha. Talvez você chegou agora nos seus limites e está diante de uma muralha, e você não sabe como vencê-la. Segundo a história bíblica, os muros de Jericó tinham 9 metros de altura, 6 metros de largura, praticamente intransponível para a sua época, porque não tinha mísseis, armas como nós temos hoje. Era através da força física e da espada. Então, praticamente impossível escalar um prédio sem ter como subi-lo. Estavam diante de um grande obstáculo. É aqui que a fé precisa entrar em ação. E quando eles depositaram a fé no Senhor, Deus dá uma estratégia para Josué, que rodeasse a cidade uma vez por dia, durante 7 dias. E no último dia, rodeasse a cidade durante 7 vezes. Agora imagina você, para um pouquinho, cria uma cena na sua mente. O pessoal, os moradores de Jericó, vendo o povo de Israel rodeando os muros da cidade. Eu creio que muito sarcasmo,
lá do alto, fala, são loucos mesmo, tomaram tanto céu, tanto sol no deserto, que perderam o juízo. E passa o primeiro dia, segundo dia, até que chega ao sétimo dia. No sétimo dia, eles fazem a mesma coisa durante 7 vezes. E o que acontece? Sem desembainhar a espada, as muralhas caíram. O que eu quero dizer para você com esse texto de uma forma profética? Quando você cumprir a ordem de Deus, as muralhas vão cair, que estão na sua frente. Você não vai precisar desembainhar a espada. Acredita nessa palavra. Creia nos profetas e prosperareis. Eles não criam, mas aconteceu. Os moradores de Jericó, cheios de vaidade, não criam que caíam os muros. Mas o povo de Deus creu na palavra do Senhor. E os muros caíram. Então, o salmista Davi, ele escreve no Salmo 18, versículo 29, ele escreve assim: com o Senhor, com Jesus, com Deus, porque contigo eu entrei no meio de um esquadrão, e com o meu Deus eu saltei uma muralha. Observa, no meio da multidão, ele venceu um esquadrão, entrou no meio da multidão, e com Deus ele venceu a muralha. Você também vai vencer essa muralha. Eu não sei qual muralha que está sobre a sua vida. Talvez a muralha do desemprego, a muralha da saúde, a muralha dos prejuízos da vida. Eu não sei qual muralha você enfrenta, mas a muralha vai cair em nome de Jesus. Você vai vencer esse obstáculo. Você só precisa crer nessa palavra. Deus é fiel e Ele vela na sua palavra para cumprir. E quando você vencer essa muralha, não esqueça que foi Deus que te ajudou a vencer. Não esqueça de fazer um memorial. Era muito comum o povo fazer memoriais, erigirem, levantarem altares em forma de agradecimento a Deus. A Bíblia diz que há um memorial diante de Deus para aqueles que temem ao Senhor. Porque quando a sua fé, você deposita a sua fé em Deus, quando alguém não acredita mais em você, e você diz, profetiza para você mesmo, o meu Deus vai me ajudar. Depois um milagre acontece. O nome de Jesus é glorificado na sua vida. Sabe o que mais acontece? A Bíblia diz, o texto está escrito, Filipenses 4, Malaquias, capítulo 3, versículo 16. Quando você deposita a sua fé em Deus, a Bíblia diz que há um memorial diante de Deus para aqueles que temem ao Senhor. Então acredite nessa palavra. Não há obstáculo intransponível para aquele que confia em Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 13, ele diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Qual a exegese desse texto sagrado? O que Paulo estava querendo dizer é que em Cristo ele podia suportar todos os obstáculos da vida. Observa aqui em um texto anterior que eu li no início, ele disse que a batalha era tão pesada, foi tão agravada, da forma que ele não podia suportar, de forma que ele estava perdendo a esperança. Mas agora o mesmo apóstolo Paulo, ele eleva a sua fé a Deus, e ele começa a dizer: em Cristo eu posso suportar todas as coisas. Entenda que quando você não aguenta mais, sabe o que Deus diz para você? O mesmo apóstolo Paulo, ele diz agora, em Efésios capítulo 3 e versículo 20, que Deus, Ele faz muito mais por nós, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Quando você não suporta, quando você não conseguir mais caminhar, você olhar para trás e não ver mais os seus passos, nesse momento Jesus vai estar te tomando pelos braços, Ele vai estar te carregando. Você não vai perecer, você vai vencer. Agora havia um segredo aqui no meio dos judeus para
no meio do povo hebreu, havia um segredo para vencer os obstáculos. Eu quero mostrar para você esse segredo. O segredo estava aqui em conduzir a arca da aliança. A arca simbolizava a presença de Deus entre o povo. Se não faltar a presença de Deus na sua vida, você vai vencer. Embora muitos não vejam a presença de Deus na sua vida. E entenda que a espiritualidade na vida de uma pessoa não é medida pelo barulho que ele faz, mas é pelo seu comportamento espiritual. É na sua vida diária com Deus. É aí que se vê a verdadeira espiritualidade. Quero abrir uma aspas aqui para agradecer aos irmãos que estão aí acessando. Estou vendo aí a Jaqueline Beling, a Érica, Deus abençoe a Érica Bassa, cantora de nossa igreja, a todos vocês que estão aí compartilhando. Passe para toda a juventude, eles precisam de ouvir essa palavra, porque na juventude nós enfrentamos muitos obstáculos, às vezes o que nós vamos fazer, o emprego, casamento e muitas outras coisas mais. Grande abraço também para Thierry, filho do presbítero Derlande. Deus abençoe, Thierry, grande abraço. Voltando aqui ao nosso fechando aspas, voltando aqui ao nosso texto, a arca simbolizava a presença de Deus. A presença de Deus não pode faltar na sua vida. Se você tiver a presença de Deus, mesmo quando tudo parece contrário, quando tudo parece que vai dar errado, você coloca a sua fé em ação, Deus começa a agir em teu favor. Isso aqui foi um dia que ficou marcado na história do povo judeu, a travessia do Jordão. Eles já haviam atravessado o Mar Vermelho há 40 anos atrás. Já haviam experimentado a comida no deserto. A nuvem durante o dia para livrá-los do sol castigante no deserto. A coluna de fogo à noite para cobri-los do frio do deserto. E tinham visto jorrar água da rocha. Muitos milagres. Pragas, a praga das serpentes. Muitos milagres eles viram. E Deus os livrou de todas. Tudo isso eram obstáculos. O Mar Vermelho era um obstáculo, eles venceram. A praga das víboras era um obstáculo, eles venceram. Ou seja, quando Deus ordena a Moisés que levantasse uma serpente e que o povo olhasse para a serpente, seriam curados das picadas de serpente no deserto. O que esse texto diz para nós hoje? Assim como a serpente foi lançada no deserto, Jesus também foi levantado na cruz do madeiro, e todos aqueles que olham para Jesus serão curados. Curados não apenas de doenças físicas, mas das doenças espirituais, da doença da alma, porque são obstáculos que precisam ser transpostos. Você vai vencer em nome de Jesus. Você só precisa da presença de Deus. A arca simbolizava exatamente a presença de Deus. E era nesse dia que eles iam comemorar a Páscoa, assim como comemoraram a Páscoa na saída do deserto. Agora também no mês, aqui o texto diz no mês de Abib, eles estavam também comemorando mais uma vez a Páscoa. A primeira Páscoa comemorada na saída, e agora a Páscoa comemorada celebrando a posse. Até nesse momento, a arca andava no meio do povo. Olha que coisa linda, a estratégia de Deus. O povo precisava estar bem próximo a Deus. Agora, no período da conquista, a arca vai à frente e não no meio. Por que isso, pastor? Enquanto estavam no deserto, eles precisavam de uma proteção um pouco mais acirrada de Deus. Tanto é que Deus manda a nuvem de dia e à noite, proveu-os de água, proveu-os de comida. Agora eles precisam, assim como foram abertos caminhos no deserto, agora eles precisam de alguém, de um grande general, que vai à frente da batalha, eliminando os obstáculos, para que eles pudessem vencer e tomar posse da vitória. Por isso agora a arca sai do meio e vai à frente. E Josué dá uma ordem para que os sacerdotes tomassem a arca e fossem. E eu creio que o texto não diz, mas os sacerdotes estão caminhando,
o povo caminhando atrás e chegando próximo ao Jordão. E o texto diz que as águas do Jordão transbordavam, de forma que as suas ribanceiras estavam lotadas. Imagina você chega num grande rio, como aqui na nossa cidade, o rio Ji-Paraná, aquele rio lotado, quando a água está saindo da sua caixa, e você olha para aquele tamanho daquele rio, e você fala, como eu vou chegar do outro lado? É praticamente impossível. Mas quando você exercitar a sua fé, quando você molhar os seus pés sobre as águas vão parar. Observa que no Mar Vermelho as águas não pararam. O mar se abriu. E eles passaram em seco. Agora as águas não pararam. Agora, ou melhor, as águas não se abriram. Agora as águas pararam. E se formaram como uma grande represa. Ou seja, a água que estava abaixo, ela foi-se e as águas pararam, formando uma grande represa no Jordão. E os sacerdotes começam agora a caminhar em meio ao Jordão em seco. Deus estava trabalhando nos detalhes. Deus intervém até na natureza para atender os seus filhos. Esse acontecimento aqui, ele apontava exatamente para o Calvário. Jesus Cristo é morto na cruz do Calvário, ressuscita ao terceiro dia e Jesus abre o caminho para o céu. O homem agora tem o seu caminho aberto para entrar no céu agora. Ou seja, não há intermediador entre Deus e o homem mais. Agora o caminho é Jesus. Por isso Jesus disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E o mesmo Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O caminho agora para o céu é por Jesus. Então, esse acontecimento apontava também para o Calvário de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Assim como a Páscoa celebrada lá na saída do Egito, agora também celebrada aqui na entrada da Canaã, a terra que emana leite e mel. Aqui 40 anos depois, de lutas e vitórias, o povo vem tomar posse. Quando Deus manda que eles conduzam a arca na frente, Deus estava dizendo, mostrando o caminho em que deviam seguir. O que Jesus disse? Vinde após mim, que eu vos farei pescadores de homens. Observa, Jesus é a arca, Jesus está na frente e nós vamos seguindo Jesus. Aonde a arca fosse, eles deviam segui-la. Todos aqueles que seguem a Jesus, eles vão chegar nas mansões celestiais. Todos vocês que estão me seguindo aqui agora, através dessa live, todos vocês, essa live vai estar disponível lá no YouTube, aí vocês vão acessar lá e assistir, compartilhar com seus amigos, quantos forem possível. Então a arca aqui apontava o caminho a ser seguido. Outro aspecto aqui interessante da arca é que sempre ela seguia outrora no meio do acampamento e agora ela está na frente, quase 1 quilômetro de distância. Essa mudança tem a ver com as novas circunstâncias. Os hebreus não seriam mais peregrinos, teriam a sua terra e habitariam não mais em tendas, porém agora em casas. A arca sempre representou a presença de Deus. Você sente a presença de Deus na sua casa? Você sente a presença de Deus no seu trabalho? Onde quer que você esteja? Que Deus abençoe a você na sua casa, no seu trabalho. Você precisa sentir a presença de Deus. Então, Deus proveu de todos os meios necessários. Agora, Deus nunca disse que não haveria desafios, que não haveria obstáculos na sua vida. Sempre houve e sempre haverá obstáculos. É o momento de exercitarmos a nossa fé. Então, nas dificuldades da vida, quando você está enfrentando uma prova, uma dificuldade, tem um obstáculo a transpor, pode ter certeza, a bênção está bem pertinho de você. A bênção está bem pertinho de você. A prova que eles haviam de passar era o Jordão. Atravessar o Jordão e agora estar diante do primeiro obstáculo. Era necessário exercitar a fé. Por isso que Deus ordena a eles a rodear o Jordão, ou as muralhas de Jericó, por 7 dias. E no último dia,
7 vezes. Eu creio que os moradores de Jericó ficavam pensando, esse povo tomou tanto sol no deserto que ficaram loucos. Não sabiam que no 7º dia o milagre aconteceria. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida, dizendo que um grande milagre, uma grande vitória está vindo sobre a sua vida nesta data. Porque o texto diz, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, os desafios aparecem, mas nós vamos precisar de atravessar os Jordões da vida. Nós vamos ter que colocar a nossa fé em ação. O obstáculo talvez é intransponível, mas eu quero dizer para você que a vitória está depois da muralha. Acredite, você vai conseguir. Depois dessa muralha, você vai dizer, você vai hastear a bandeira da vitória, dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. E Deus preparou o momento exato da conquista. Observa que no período que eles chegam no Jordão, o Jordão era período de cheia, todas as vazantes do Jordão, aquilo se torna num grande solo fértil, já havia, as lavouras já estavam plantadas, já estava próximo à cega, próximo à colheita. Então Deus prepara o povo para chegar exatamente no momento de começar a celebrar, de começar a colher. Se você entende que eu estou falando de uma forma espiritual, depois dessa muralha que você está vencendo, você já está vencendo, Deus vai fazer as muralhas cair. Você vai começar a colher os frutos daquilo que você plantou. O que você tem plantado diante de Deus? Então, Deus prepara todos os meios, todos os recursos necessários. É hora de começar a fazer festa, porque o tempo de vitória está chegando, porque os obstáculos vão cair. Você vai vencer em nome de Jesus. E observa aqui de uma forma interessante esse milagre da travessia do Jordão. Quando Josué dá ordem aos sacerdotes que parem no meio do Jordão e que o povo atravesse o Jordão, que cada sacerdote peguem 12 pedras, depois Josué ordena novamente que um homem de cada tribo pegue mais 12 pedras. Aqui nós vamos ver a lei dos 2 altares. O texto que nós lemos aqui, no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz que há um memorial diante de Deus para aqueles que temem ao Senhor. Observa, há um memorial diante de Deus para aqueles que temem ao Senhor. Aqui nós vamos ver aqui 2 altares aqui. Um altar vai ser erigido fora do Jordão, de uma forma visível, clara. E também é feito um outro altar dentro do Jordão, um altar invisível, porque as águas retornariam, cobririam novamente o leito do rio e esse altar não seria visto. O que nós entendemos com isso? Todos nós, todos os crentes, precisa de 2 altares. O altar visível, esse cristão que você é na sua vida social, na sua vida espiritual, o cristão que frequenta a igreja, que canta, que louva, que prega, que vai para as campanhas de oração, para os cultos de ensino, esse é o altar visível. Esse é um memorial diante do povo e diante de Deus também. Mas há um altar espiritual, aquele que ninguém vê. É aquele altar que você sozinho entre Deus, nas decisões que você toma sozinho entre você e Deus, o seu momento de orações com Deus, o seu momento devocional com Deus, esse é o altar que ninguém vê. Agora é interessante que o Jordão foi feito um altar dentro do Jordão. As águas retornaram, cobriram novamente esse altar e ninguém mais via. Agora você vai ver futuramente, assim como o povo de Israel deram 7 voltas, uma volta por dia durante a cidade de Jericó. No último dia, 7 voltas de uma única vez, Naamã mergulha no Jordão 7 vezes e fica curado da sua lepra. Um trabalhador está trabalhando nas margens do Jordão e vai lá descansar ou lavar o seu machado, e o machado cai dentro do Jordão. E o profeta pergunta onde ele havia caído, e o profeta vai lá, pega um galho de madeira e observa lá sobre as águas, no local exato, e o machado flutua. Ora, você já viu algum
pedaço de aço flutuar sobre as águas? Você já viu alguém mergulhar em qualquer rio ou córrego e sair curado? Será que as águas do Jordão tinham poder curador para fazer machado flutuar, para curar lepra? Olha, isso é muito lógico que não. Não há um poder curador nas águas do Jordão, mas há um altar escondido. Há uma promessa de Deus. O que eu quero dizer com isso? Se você cumprir a palavra do Senhor e obedecer à voz do profeta, embora Naamã não queria fazer, e um de seus servos, Senhor, viemos de tão longe, se ele dissesse isso ou aquilo, o Senhor não faria? É tão simples, vai lá e mergulha. O não nós já temos. O que só pode acontecer agora é o sim. Naamã, talvez mesmo não crendo, vai ao Jordão e mergulha 7 vezes. E a Bíblia diz que a sua pele se tornou como a pele de uma criança. Também o trabalhador desesperado, por causa do seu machado, era emprestado. O que eu vou fazer agora? Eu tenho uma dívida a pagar. Mas você tem um altar. Cristo pagou a sua dívida por você. O seu machado vai flutuar. Deus vai te ajudar a vencer. Você só precisa exercitar a sua fé. Eu acredito nisso. Esses 2 altares eram um evento para eles não esquecer. O altar visível, para que ficasse como um memorial diante de Deus e dos homens. Para que quando o povo se lembrasse do que Deus fez no deserto, do que Deus fez nas conquistas, vencendo os obstáculos, para que eles pudessem contar a seus filhos, contar a todos dos milagres que eles haviam recebido da parte de Deus. Conte as bênçãos que Deus fez em sua vida. Conte quantas são, uma a uma, ou todas de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez sobre a sua vida. Há um propósito em todas as coisas dos altares. O memorial é para não esquecer. O memorial é um registro de um fato ocorrido. Ou seja, tudo deve ser escrito para que o povo se lembre disso. Se você não tem ainda, comece a levantar altares na sua vida, porque Deus vai te ajudar a vencer os obstáculos. Há um propósito de Deus em todos os obstáculos. Nada acontece por acaso nas nossas vidas. Há a vontade permissiva de Deus. Deus não vai tentar você. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Agora, obstáculos sim. E voltando ao início, o que nós falamos sobre a vida do apóstolo Paulo, no texto em que ele diz, para que os irmãos não ficassem assustados por causa dos agravos que ele havia sofrido. Os agravos foram tantos, mais do que ele podia suportar, de modo que até da vida ele estava perdendo a esperança. Mas o mesmo apóstolo Paulo que escreve essas palavras no momento difícil da sua vida, ele escreve mais tarde, em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Em Cristo eu posso suportar todas as coisas. Eu quero dizer para você que você vai vencer, que você vai suportar essa fase difícil, mas que você vai vencer em nome de Jesus. Eu quero orar por você, abençoando a sua vida nesta noite. E acredite que Deus faz muito mais por nós, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder de Deus que em nós opera. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos os nossos irmãos que nos acompanharam aqui, ao Paulo Ricardo. Deus abençoe, Paulo. Um grande abraço para você. A todos os irmãos que nos acompanham. A todos os jovens, não se esqueçam. Vá à congregação, busque a sua lição bíblica, lição de jovem. Eu tenho certeza que será de grande edificação para a sua vida. Aos irmãos da classe de adultos também, não se esqueça. Hoje nós estudamos um texto muito importante também na nossa classe de adultos. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe então. Eu quero orar com vocês neste momento, dizer para você que os obstáculos existem, mas nós vamos vencer em nome de Jesus. Assim como Deus orienta Josué
eu digo a mesma coisa para você: santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilhas no meio de vós. Você crê nessa verdade? Eu gostaria que você, que está me assistindo neste momento, sinalizasse que crê nessa verdade. Eu acredito que amanhã. Por que amanhã, pastor, não hoje? Porque eu estou profetizando o milagre antes dele acontecer. Isso é fé. Fé é crer naquilo que ainda não aconteceu, crer naquilo que eu não viu. E se você tem essa fé, eu gostaria que você manifestasse crendo nessa verdade. Porque eu quero orar por você, dizendo que Deus fará maravilhas na sua vida. Ore comigo neste momento. Mandar um abraço ao meu irmão Paulo, lá em Vitória, no Espírito Santo. Deus abençoe, Paulo. Grande abraço a você, a Telvina, a toda a nossa família aí no Espírito Santo, em Vitória. A todos os irmãos também que acompanham fora do Brasil, nos Estados Unidos, lá na Flórida, precisamente, em Nova York. Nós temos irmãos que nos acompanham lá também. Aos irmãos em São Paulo, todas as cidades do Brasil. Não vou ficar citando aqui para não correr um risco de pecar. A todos vocês que estão nos acompanhando mais esta aula. E eu quero orar com você, abençoando a sua vida. Em nome de Jesus. Ore comigo. Fecha teus olhos e ore comigo. Grande abraço, Jairo também. Grande abraço, meu irmão. Jesus te ama. Ore comigo neste momento. Amado Deus e querido Pai, Senhor, nós queremos te louvar pela sua bondade. Queremos dizer para o Senhor que nós amamos a sua palavra, assim como nós amamos ao Senhor. Porque a sua palavra nos transmite vida, Senhor. A tua palavra nos ajuda, ó Deus, a edificar a nossa fé. Nós cremos no Senhor, ainda que os obstáculos parecem ser tamanhos, de forma que são intransponíveis, e nós não acreditamos que vamos vencer. Mas em Cristo nós somos mais que vencedores. Eu quero agora, de uma forma profética, Senhor, dizer para teus filhos que estão acompanhando essa aula bíblica, porque eles vão vencer em nome de Jesus. As muralhas vão cair, Senhor. Todo mal, Senhor, saia em nome de Jesus. Eu quero, Senhor, abençoar a cada vida, Senhor, a cada família, a cada jovem, Senhor, que nos assistem, que nos ouvem, ó Pai, em nome de Jesus. Todas as muralhas, pelo poder do nome de Jesus, vai cair. E o Senhor fará maravilhas sobre a sua vida. Glória a Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Enquanto durar esses dias que nós não podemos reunir na nossa igreja, eu quero dizer para vocês, nós estaremos transmitindo. O pastor Sadraque está das 9 às 10 horas da manhã, ministrando a nossa lição bíblica de adultos, tá? E eu estou aqui das 10 às 11, ministrando aqui a nossa lição de jovens. Que Deus te abençoe e fiquem todos com Deus na paz do Senhor. Pegue essa mensagem agora, se ela foi edificante para a sua vida, eu quero pedir a você que transmita para outros irmãos. Você pode procurar pelo meu nome lá no YouTube e você pode acessar essa mensagem e transmitir. Se você quiser também acessar o canal lá também, clicando lá, dizendo que gostou, que está sendo abençoado, nós ficaremos muito honrados poder saber que estamos abençoando a sua vida. Deus te abençoe. Até o próximo domingo, em nome de Jesus. Grande abraço, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Fiquem todos com Deus.